por acima de tudo, amor. Bom, no programa Acima de Tudo, Amor de hoje, você está conhecendo aí um pouquinho da expansão do Hospital de Amor para outras localidades e hoje especialmente na unidade de Palmas, mas agora eu mudei o meu convidado, ou melhor, a minha convidada. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem com você? Tudo bem. Doutora, a gente está falando aí, conversamos com o Gustavo, já falamos um pouco de como foi essa implementação da unidade, algumas atividades que já estão funcionando, mas eu queria que a senhora trouxesse para a gente, que você que está ali em contato, né, com o paciente todo dia, que me contasse um pouquinho dessa experiência aí. Qual é o impacto que, de fato, trazer uma unidade dessa para mais perto das pessoas, qual é o impacto que isso tem no tratamento oncológico? Tem muito impacto, não só no tratamento, como também questão financeira, né? Então, assim, a gente tem muitos pacientes que é do Pará, do Maranhão, né? E várias vezes eles relatam assim, que para Barretos, para Jales, eu demoro 3 dias para ir, agora eu demoro 1 dia, né? Então, facilita, eles vêm, fazem o tratamento, conseguem retornar para domicílio, ficar perto de familiar. Muitos pacientes, às vezes, com tratamento paliativo, que está há muito tempo longe de casa e quer poder ficar próximo a familiar. Agora, com a unidade aqui, facilita isso, né? E economicamente também, porque justamente essa questão de ir mais dias viajando, tem paciente que relata que tem que pegar um ônibus até uma cidade, depois da cidade tem que pegar outro ônibus, depois outro ônibus. Então, às vezes, são 3 conduções até conseguir chegar, então tem facilitado muito a vida deles, pelo menos é o relato que eles têm passado pra gente, né? Ô, doutora, e a senhora acha que essa expansão aí do Hospital de Amor faz parte do DNA de humanização? Com certeza, né? Assim, o tratamento oncológico, ele não se baseia só em eu dar a quimioterapia, eu dar a radioterapia, fazer a cirurgia, né? A gente tem que ter essa questão de aproximação, de deixar a família próxima. Isso é muito importante. A gente sabe que tem muito impacto no como ele vai se beneficiar com o tratamento, né? Então, essa questão de poder retornar para casa tem sido muito favorável para eles. Eu estava conversando com o Gustavo nos blocos anteriores e a gente falou um pouco sobre isso, assim, sobre o quanto existem alguns pacientes que, por conta da distância, pode não aderir ao tratamento ou não fazer o melhor tratamento possível. Isso é uma realidade no Brasil? Com certeza, né? Tem muita gente justamente nessa questão de distância, de dificuldade financeira, que acaba abandonando o tratamento, né? Ou fazendo ele de forma incorreta, né? Então, assim, tem pacientes que eu já peguei, hoje mesmo tinha um que acabou que pela distância tinha que ter tomado a medicação, não tomou, já está um tempo sem fazer o tratamento, aí agora eu retornei, né? Então, assim, tem muito impacto essa questão, né? E a gente sabe que quanto mais regular o uso do tratamento, melhor para ter a resposta, né? Então, toda vez que ele falha, tem um impacto e pode ter um impacto negativo, né? Então, essa aproximação da unidade domiciliar dele é muito boa. Doutora, a senhora é oncologista clínica, né? Então a senhora está aí de fato dando esse atendimento na parte do tratamento, mas eu queria que a senhora falasse, se possível, do impacto também da nossa rede de prevenção nos pacientes que chegam aqui. Acho que a gente pode falar um pouquinho de diagnóstico precoce, então o quanto isso impacta, inclusive no tratamento que a senhora oferece? Com certeza, né? É uma realidade muito diferente. Eu que fiz a minha formação no Sudeste, né? A gente vê a dificuldade, principalmente aqui na região Norte e Nordeste, de acesso à área da saúde, ao diagnóstico precoce, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê situações ruins quando o paciente não faz o diagnóstico nas nossas carretas, mas que vem de fora e vem desesperado, porque já diagnostica mais de forma mais tardia, né? E aí com as nossas campanhas, com as nossas idas, o que a gente tem visto é cada vez mais isso. Por mais que às vezes é diagnóstico que os pacientes não queiram, mas descobrir no início traz um impacto muito positivo, uma maior chance de cura, né? E é isso a carreta tem conseguido fazer muito bem, a nossa prevenção sempre está lotada aí, mas a gente espera que assim continue, né? A senhora falou aí da sua formação no Sudeste, queria que a senhora contasse um pouquinho, fez residência ali no Hospital de Amor, qual foi o impacto dessa formação na sua vida e na sua atuação profissional? Assim, eu sou
muito grata, né? Meu desejo de fazer oncologia era em Barretos, né? Então eu passei em outros locais, mas eu falei, não, eu quero ir para Barretos. Eu tinha essa vontade, gostei muito, né? Conheço muito bem a unidade e sei o quanto é necessário justamente isso, abrir outras unidades, porque o quanto os Barretos está sobrecarregado, mas é isso. O modo como a gente trata, a gente vê a questão do câncer muito mais humanizado, facilitado, né? Coisas do particular a gente vê aqui, e aí quando a gente parte para outras realidades, outros cursos, às vezes a gente não consegue ver. Então é muito bom, eu sou muito grata à formação e por isso que eu decidi me manter na unidade. Assim. O doutor, antes da senhora vir para Palmas, a senhora atuou em outras unidades também do hospital? E eu passei em Barretos e passei em Jales. E existe de fato uma discrepância em relação a acesso de saúde ou não? Dentro da nossa unidade, não. É igualitário. O que tem numa, tem na outra. Então, a gente estava falando isso de qualidade, que quando a gente fala de expansão de Barretos, a gente não fala só de fato levar a nossa marcazinha lá, a gente leva tudo. Leva a qualidade. Isso daí a gente consegue levar, é o diferencial do hospital mesmo e o quanto que é necessário, né? Quanto mais a gente conseguir expandir isso daí, melhor vai ser para a população brasileira, né? Bom, para terminar esse bloco, eu vou deixar vocês com um depoimento super especial de quem de fato recebeu esse atendimento aqui em Palmas, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona de fato o tratamento do Hospital de Amor aqui na região norte. Então, em 2019 eu fui diagnosticada com câncer de mama. E assim, quando eu recebi a notícia, é um susto, né? Assim, eu achava que eu tinha uma vida normal, né? E de repente minha vida virou de cabeça para baixo. E eu não conhecia o hospital de Barretos e através da minha médica, né? Ela nos auxiliou para ir para o hospital e nos orientou, né? E desde o dia 1º de agosto de 2019 eu dei entrada no hospital e comecei meu tratamento. Nossa, foi muito difícil, porque assim, é muito longe, né? São 1.600 quilômetros, então assim, eu não tinha noção de como seria estadia, como que seria meu tratamento, né? E o mais importante, né? Estar longe da família, porque nesse momento é um momento tão delicado, né? A gente fica tão sensível e é muito importante a gente estar ao lado das pessoas que a gente ama. Eu costumo falar sempre que a gente passa por um deserto. E o meu deserto eu comecei, igual eu falei, dia 1º de agosto, e o meu tratamento, eu tive um câncer de mama HER2 positivo, e foi muito difícil o processo, porque foi um processo muito longo e doloroso. Fiz cirurgia, retirei a mama total, uma mama esquerda, a princípio, fiz 17 quimioterapia, passei pela fase de cair os cabelos, que foi um processo, fiquei 6 meses careca. Eu sempre falo, né, para as pessoas assim que quando esse processo de perder o cabelo foi um dos mais difíceis, né, porque é quando a gente, eu até me emociono, porque é quando a gente assim perde a identidade da gente, né? Naquele momento ali eu percebi que eu estava doente, naquele momento eu percebi que eu iria morrer, que eu tinha que lutar pela minha vida. E assim, foi muito difícil, porque assim, eu tinha que ter 2 dias de viagem, né? Porque eu tomava quimioterapia e saía de lá no mesmo dia. Eu chegava em Goiás, passando mal, né? Então eu tinha que melhorar um pouquinho para voltar, chegar aqui em Tocantins, né? Deus assim, deu a bênção de agraciar nós com esse hospital, que a implantação do hospital foi bem durante o meu tratamento, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que eu estava em casa, sabe? E a 60 quilômetros da minha casa, pertinho, aí eu senti o aconchego, o amor, que não tem diferença, né? Eu acho que pra gente que faz o tratamento, o amor é o maior remédio, sabe? É a maior força. E assim, desde que você entra dentro do hospital, você coloca o pé dentro do hospital, é um acolhimento, é um cuidado que só a gente que é paciente sabe.
Por acima de tudo, amor.